Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim, sobre o clube empresa do Cruzeiro e no dia posterior, né, da aprovação da compra por parte de 90% para o Ronaldo, onde tem assim um bilionário cruzeirense interessado em comprar o clube também, uma parte junto com o Ronaldo. Eu quero falar aqui com vocês o que o empresário disse a respeito dessa possibilidade, quem é esse possível novo dono do Cruzeiro também, né? Um dos donos que o Ronaldo já disse que parte da SAF deve ser se negociada. Quero falar também com vocês sobre as metas agora do Ronaldo, o que ele tem que resolver a curto prazo, que já vai começar nessa terça-feira, com algumas novidades envolvendo o Transfer Ban e também anúncio de novas contratações que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. O assunto que eu quero falar com vocês ainda dentro desse tópico de clube empresa a respeito do Ronaldo e uma declaração que ele fez logo depois na saída, né? Após a votação, onde ele afirmou que vai ter novos patrocinadores no Cruzeiro. E também possivelmente novos investidores. Em relação a patrocínios, ele disse que todo mundo quer investir no Cruzeiro e ele adiantou que em breve vai anunciar alguns anúncios de forma oficial, né, de acordos de patrocínios que já estavam bem encaminhados verbalmente com novas empresas. Eu já tinha falado aqui para vocês que o Cruzeiro deve anunciar 3 novos patrocinadores que ainda não temos certeza de qual vai ser. Tem grande chance de pelo menos uma dessas ser a Arezzo, tá? Que no caso o Alexandre Birman, que é cruzeirense, já deixou claro desde o último dia 18 de dezembro, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, que ele tinha interesse de, no caso, investir na Raposa, patrocinar o clube. Então eu já tenho grande chance de ser a Arezzo e outras duas que vamos conhecer em breve. Enfim, quando foi perguntado a respeito disso, desse tópico, o Ronaldo respondeu o seguinte, abre aspas: eu estou aliviado agora, vamos definitivamente poder trabalhar e temos muitas coisas pendentes. Eu estive no mercado para vender patrocínio e todo mundo quer investir no clube nesse novo Cruzeiro. Eu estava ansioso e esperando essa definição, portanto agora vamos poder dar uma acelerada forte e tenho certeza que temos muita coisa a fazer, fecha aspas. Então o Ronaldo deixando bem claro nessa procura dele desde quando comprou o Cruzeiro por novos patrocinadores, por uma nova fonte de receita, até porque grande parte do dinheiro que vai entrar de cota de televisão, praticamente tudo, né? Cota de televisão, venda de camisa e também, no caso de patrocinadores, já estavam comprometidas desde o final da última temporada, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Se você tem alguma pista de quem que vai ser esses 3 novos patrocinadores que deve ser anunciado ainda antes da disputa do Brasileirão, como novos patrocinadores oficiais do maior de Minas. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um bilionário cruzeirense que se reuniu com o Ronaldo, de acordo com o Super Sports, e assim, tem interesse de comprar uma parte da SAF do clube, a respeito do Nicolau Esteves. Ele que é empresário e também médico, que fundou a Alfa Educação e tem uma fortuna estimada em 4 bilhões e 200 milhões de reais. Eu confesso para vocês que eu não conhecia ele, tá? Mas mesmo assim, tem uma fortuna gigantesca. A empresa dele também listada inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. Então já dá para perceber que é um cara assim, extremamente bem sucedido. E esse encontro, de acordo com o Super Sports, aconteceu na casa do empresário cruzeirense lá em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. E que assim, como falei para vocês, essa empresa aqui é uma das maiores em educação médica e serviços digitais em saúde no Brasil. Então é uma empresa gigantesca, que além de já ter um patrimônio gigante, ele recentemente, no último dia 7 agora, do mês passado, ele vendeu parte da empresa dele por algo próximo ali de acordo com essa matéria, de 161 milhões de dólares, cerca de 740 milhões de reais. Ele que vendeu essas ações, parte das suas ações para um grupo alemão, que esse valor da transação de 740 milhões de reais, que praticamente está livre, né, para ele fazer novos investimentos. E ainda de acordo com essa matéria, inicialmente foi o próprio Esteves que demonstrou interesse de comprar um percentual da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro e já entrou em contato com o Ronaldo justamente pensando nisso, e eu acho que tem grandes chances, tá, dele ser um dos investidores no Cruzeiro, justamente por conta dele ter uma fortuna gigantesca, de acordo com a própria Forbes, tá, de 4,2 bilhões de reais, e além disso, por conta dele ter vendido essas ações, parte dessas ações dele recentemente, então tá com um capital bem grande, e se você for pensar, não seria um valor muito alto. Acho que no máximo ali uns 50, 60 milhões de reais que ele iria colocar dentro do Cruzeiro, até por conta de que o Ronaldo, já falando sobre o Ronaldo e esse tópico envolvendo o John Textor, dono do Botafogo, onde o Ronaldo também em live nessa última segunda-feira falou que planeja encontrar com um dono americano da equipe carioca ainda nesse mês de junho, tá? Ele que também é investidor na SAF, e foi ele e o Ronaldo que compraram praticamente juntos
2 times do futebol brasileiro, os 2 primeiros a aderirem a esse projeto de clube empresa, ambos feitos também por intermediação da XP Investimentos. Enfim, em dezembro de 2021, ambos compraram 90% das ações do clube, e eles que têm muito em comum, até por conta de terem também times no futebol europeu. O John Textor, que tem 40% das ações do Crystal Palace, e também de um time lá da Bélgica que é chamado RWD Molenbeek, acho que é isso, 80% desse time que disputa a segunda divisão do campeonato belga. Então tem 3 times aí na sua holding. O Ronaldo tem o Cruzeiro e o Real Valladolid da Espanha, então tem muito no caso em comum, e pode sem dúvidas ajudar bastante a questão de gestão, né, de ambas as equipes. E também os donos de times não têm essa rivalidade um com o outro, igual por exemplo, até entre presidente, né, de um clube com o outro, que tem muito desse negócio de não gostar. Mas você vê que grande parte dos times da Premier League, da MLS, por exemplo, que foi uma liga criada assim já com uma parceria, né, você vê que tem uma relação muito boa. E o Ronaldo, por conta desse costume lá na Espanha, deve ter uma proximidade maior agora com o Vasco, que vai virar clube empresa, com o Botafogo também, até em relação à criação dessa nova liga, que sem dúvidas tem muito a beneficiar, né, os times, principalmente agora os que estão virando um clube empresa. E você, o que acha sobre esse encontro aqui entre o Ronaldo e o John Textor? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Ronaldo ainda, né? Sobre a possibilidade dele morar aqui no Brasil, onde o Samuel Venâncio trouxe uma atualização nessa terça-feira, e também lá no site blog da Raposa, onde o Ronaldo disse que está pensando em voltar a morar no Brasil. É claro que ainda não tivemos confirmação se ele realmente vai vir para cá ou não, quando que seria, porém é uma notícia interessante que eu acho que tem muito a ajudar o Cruzeiro, ainda mais agora nesse processo de criação, né, do clube empresa. Sem dúvidas, ter o Ronaldo perto da Raposa iria ajudar bem mais do que atualmente ele está morando, né, lá em Madrid, na Espanha. Então, até mesmo para ele vir assistir alguns jogos, participar ativamente dentro do clube, no máximo uma vez a cada uns 35, 45 dias, em algumas decisões importantes para o Cruzeiro. Então tem que ver aí se ele vai ter esse interesse de voltar ao Brasil. Não sabemos onde ele iria morar, se poderia ser ali em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Melhor seria em Belo Horizonte, mas mesmo que seja em qualquer lugar do país, por conta de ser muito mais próximo do que quando eles estavam morando lá na Espanha, então ajudaria bastante o Cruzeiro nessa questão, que vamos aguardar então essa cena dos próximos capítulos. Pode até, quem sabe, imaginar o Ronaldo um pouco mais ativo nessa gestão aí do Cruzeiro, porque ele já tinha deixado bem claro, quando tinha comprado o clube, que não seria ele que iria tocar os projetos do Cruzeiro. Ele seria uma pessoa ali por trás também, importante dentro das atividades do clube. Porém, o Paulo André, o CEO do Cruzeiro, que no caso foi anunciado recentemente, e as pessoas responsáveis pela área de finanças, marketing e também pela equipe técnica do Paulo Pezzolano, seriam os principais responsáveis pelo Cruzeiro, e não o Ronaldo em si, de estar todos os dias lá no escritório e tudo mais. Isso é função principalmente ali para o Paulo André e também para o Pedro Martins, que é responsável diretamente pela gestão do time. Enfim, deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários sobre esse tópico, lembrando essa divulgação lá do Samuel Venâncio e também do blog da Raposa lá no Twitter, onde eu peguei essa informação. Dando a falar com vocês também sobre o ranking de artilheiros do Cruzeiro na temporada, onde assim, o Edu que puxa essa fila, né, com 14 gols marcados em 20 jogos na atual temporada. Porém o Globo Esporte trouxe um levantamento bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, sobre os outros jogadores que também têm uma média interessante de gols marcados pelo Cruzeiro, e também a quantidade de atletas, que já foram 19 que balançaram as redes pelo Cruzeiro nessa temporada, um número bem interessante, visto que vários jogadores tiveram participações no decorrer dessa temporada. O vice-artilheiro da Raposa hoje é o Vitor Roque, que no caso já saiu, né? Estava com 6 gols antes de ir para o Atlético Paranaense. Então o Edu com 14, o Vitor Roque com 6, e depois ali tem o João Paulo com 4 gols, o Thiago, que também já deixou o clube, com 3, e com 2 gols tem o Daniel Júnior, o Eduardo Brock e o Giovani, que também já deixou o clube. Mas você vê que é uma média bem interessante de gols nessa atual temporada. Mesmo tendo o Edu, que é o artilheiro da equipe isolado, com 14 gols em 20 partidas, ainda tem outros jogadores que pelo menos marcou um gol, né? Cada um deles foram mais do que marcaram pelo menos um gol, né? 19 atletas, então uma média bem interessante comparado com os anos anteriores, até porque a Raposa em 2021 teve o artilheiro Matheus Barbosa com 6 gols, em 2020 o Rafael Sobis com 6, né? O Matheus Barbosa com 7 e o Rafael Sobis com 6 em 2020, então você vê que é uma média muito abaixo dessa atual temporada. Então, só para ressaltar, os únicos jogadores do time profissional do Cruzeiro, no caso de atacantes, né, que não marcaram, foi o Vitor Leque e o Marcelinho, que não marcaram gols em 2022, e também o Joseph, né, que ainda não marcou porque ele tem apenas 18 anos,
fez 2 partidas no time principal. A tendência é que, mesmo ele tendo bem no time de cima, eu acho que ele merecia mais espaço, porém ainda deve continuar por ter apenas 18 anos na equipe sub-20 e ser aproveitado futuramente. E você, o que tem achado dessa divisão, né, de gols aí do Cruzeiro nessa atual temporada? Tô curioso para saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do técnico Felipe Conceição, onde a Raposa foi condenada a pagar R$1.500.000 ao treinador na justiça, porque ele está pedindo, no caso, a quitação de parte dos salários que ele teria a receber, rescisão contratual, multas contratuais, férias e FGTS. Enfim, em relação a salários atrasados, não tem nem o que dizer, né? Até porque o Cruzeiro não fez o pagamento, então tá tudo tranquilo. Mas além disso, ainda tem danos morais. Incrível, né? O treinador que foi horrível aqui no Cruzeiro, ele que cobra danos morais, de pressão. Eu não posso nem falar aqui qual que é as frases, porque senão o YouTube vai pensar que eu tô falando outro tipo de coisa. Mas enfim, parecendo aquele processo lá do Dedé contra o Cruzeiro, né? Eu ainda fico surpreso como no Brasil os jogadores são tratados como se fosse um CLT que ganha 2 salários mínimos, né? O jogador, o salário dele de R$100.000, R$200.000, ainda tem direito a FGTS, férias. Eu fico realmente surpreso de por que não é um CNPJ, né? O cara tá recebendo aí, ainda mais quando o Cruzeiro tá vivendo seus auges, né? De R$500.000, R$1 milhão por mês, recebendo isso em CLT, eu fico realmente surpreso, né? Como que funcionam as coisas no Brasil. Então ainda tá cobrando, né? Os salários retidos, tudo tranquilo, que tinha, né, para receber, rescisão contratual também, o Cruzeiro que contratou o cara, mas ainda multas contratuais, férias e FGTS. É realmente surpreso, né? O Felipe Conceição, que ficou 19 jogos aqui pela Raposa, foi 8 vitórias apenas, deixou o Cruzeiro no final do ano passado, no início do ano passado, que até teve um começo promissor, porém acabou caindo demais, né, o seu desempenho e foi demitido. Depois disso ainda treinou o Remo no final da Série B do ano passado, começou na Chapecoense nesse ano, teve um início razoável, acabou sendo demitido e estava no Náutico, onde foi demitido depois da derrota na estreia da equipe pernambucana na Série B. Mas enfim, esse valor de R$1,5 milhão cobrado pelo técnico Felipe Conceição, que ficou menos do que 3 meses e meio aqui na Toca da Raposa. Vamos ver como que vai ser esse caso, se vai colocar dentro da dívida da SAF do Ronaldo, o que vai fazer, é uma incógnita ainda dessas dívidas e esses processos atuais que tem chegado